Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. Um podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhos! Tudo bem com vocês? Hoje o episódio vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje nós vamos começar uma série nova chamada Relacionamentos. Espero que vocês gostem. A série Relacionamentos foi inspirada na série Trajetórias do podcast Confábulas. Quem ouve o podcast do Bergs vai entender essa minha inspiração. Basicamente, o que eu quero fazer em cada episódio dessa série Relacionamentos é um bate-papo com pessoas que eu admiro e que eu considero que têm histórias boas para contar sobre suas vidas, com as quais a gente pode aprender bastante. E como este é um programa sobre sexualidade, o fio condutor dessas histórias são os relacionamentos que cada um dos meus entrevistados e entrevistadas tem e teve. Relacionamentos amorosos, de trabalho, de família e aquele relacionamento que é o mais importante da sua vida, o relacionamento com você mesmo. Eu quero escutar pessoas, saber das suas relações, da forma como lidam com o mundo e aprender com elas. Acho que essa pode e deve ser uma troca muito rica. E aí, topam embarcar nessa viagem comigo? Bora fazer uma escuta sincera do outro? Neste primeiro episódio da série, eu tenho a honra de conversar com a Fabris Martins, grande amiga minha e que produz conteúdo para o portal do Olhares Podcast e é participante do podcast Frequências Abertas e do canal do YouTube Rosalinas. Taradinhos, aqui quem fala é Priscila Armani e hoje eu estou com uma entrevistada sensacional. A Fabris Martins tem 41 anos de idade, é publicitária e designer. E hoje ela vai me dar a honra de ser a minha primeira entrevistada nesse novo quadro do podcast, o Relacionamentos. Como é que você tá, Fabris? Oi, gente, eu tô bem. A gente tá num processo, assim, de redescobrir, né, por conta dessa pandemia. Então, assim, tudo é muito novo. A gente não sabe como vai ser daqui uma semana, como vai ser daqui um mês. Tem toda essa problemática, assim, tudo é muito nebuloso, então a gente vai levando, assim, vai sobrevivendo. Assim, igual eu costumo brincar, assim, tem aquela música, então é Natal e o que você fez? Eu sobrevivi. E acho que isso já é uma grande coisa. Com certeza. Bom, vamos começar esse bate-papo nosso do começo. Como que foi a sua infância? Onde que você cresceu? Então, eu sou brasiliense, assim, eu sempre morei aqui em Brasília. Durante a minha primeira parte da minha infância, meu pai era caseiro. Então eu morava, tipo, num terreno assim muito grande. Assim, era 20 mil metros quadrados. Teoricamente, assim, eu tinha muito espaço para poder correr, andar descalço, subir em árvore, tinha pomar, essas coisas. Minha primeira infância, assim, foi bem de liberdade, digamos assim. E era alguma coisa, tipo, em que região de Brasília que ficava? No setor de Mansões, Parkway. Que é engraçado, assim, é bem pertinho de onde eu moro atualmente. Desse local que eu morei na minha primeira infância e o local que eu moro atualmente, se der 5 quilômetros é muito. É engraçado como, assim, o mundo dá voltas. E para quem não conhece Brasília, essa região fica perto do centro? Fica onde? É mais isolado? Então, assim, ela fica cerca de 20 quilômetros do centro, do Congresso Nacional. É um setor que antigamente era um pouquinho afastado, mas hoje em dia virou tipo uma grande Brasília, sabe? As satélites foram se emendando, então acabou virando uma coisa só. Fica a cerca de 20, 25 quilômetros do centro, digamos assim. E você teve uma infância muito tranquila, mais pé no chão, mais você brincava na rua, esse tipo de coisa? Então, na rua os meus pais nunca deixaram a gente brincar. Uhum. Como assim, a gente tinha o terreno muito grande, aí tinha campo de futebol, tinha essas coisas assim. Você sempre ficava mais
mais dentro desse local mesmo, local meio fechado. Aí eu tinha mais contato, os meus primos iam pra minha casa, aí a gente ficava jogando futebol, polícia e ladrão, essas coisas normais, assim, queimada, coisas básicas, que acho que todo mundo já jogou, bet. Brincadeiras que eu acho que hoje em dia as crianças não têm as mesmas experiências, né? É engraçado, assim, nessa minha época, assim, a gente, por não ter um recurso, assim, acabava tendo uma criatividade maior. Qualquer coisa servia de brinquedo. Juntava caixa de fósforo, tampa de caneta e virava um aviãozinho, umas coisas assim, que assim, serviam até um pouco para a questão da criatividade, para fazer a gente ter uma outra perspectiva. Bom, e falando um pouquinho da sua infância, quem foram as pessoas que mais te influenciaram, com quem você mais relacionava naquela época, quem que era mais próxima de você? Sempre a minha irmã. Eu e a minha irmã, a gente sempre foi muito unida. A gente tem uma diferença de idade de 1 ano e meio. Então, assim, como meu pai ficava o dia todo trabalhando na mansão, assim, cuidando dos afazeres da mansão, e minha mãe saía para trabalhar de doméstica, então acabava que eu e a minha irmã, a gente meio que cuidava uma da outra. Mais velha que eu, mas assim, a gente tem praticamente a mesma idade, então a gente era muito próxima, muito unida. Até hoje a gente tem um relacionamento muito bom. E quais são as primeiras memórias, assim, que você se lembra, as memórias mais marcantes da sua infância? Então, assim, a minha irmã e todo mundo que me conhece disse assim, que eu tenho uma memória muito boa. Assim, as primeiras coisas que eu lembro das Olimpíadas de 84. Então, assim, eu lembro das diretas já, eu lembro da morte do Tancredo Neves. Um dos primeiros acontecimentos, assim, pessoais que eu lembro foi de eu quase me afogando. Assim, eu tinha uns 5 anos de idade, aí eu pisei numa tábua, a tábua escorregou e eu caí no lago. Assim, o meu avô me salvou. Assim, ele pulou no lago e me tirou de lá. Eu lembro até hoje, eu tava com um short amarelo e uma blusinha amarela. Assim, eu lembro da roupa que eu tava. É engraçado, esse é um dos momentos, assim, que realmente marcou. Nossa, quantos anos você tinha? Uns 5 anos, mais ou menos. E esse era um lago que ficava perto da sua casa? Não, ficava onde o meu avô morava. Assim, a gente foi ver, tipo, piaba, assim, quem não é da região, assim, piaba é peixinho, assim, peixe pequeno e tal, a gente chama de piaba. Aí a gente, olha, piaba, eu escorreguei e caí lá no lago. Gente, isso deve ter te marcado muito. Pois é, assim, eu tenho certo sina com essa coisa, porque aos 2 anos de idade minha irmã me tirou do berço e eu caí numa cisterna. Gente! E aos 10 anos de idade eu tava jogando bola perto de uma piscina que tinha lá na mansão que a gente morava, escorreguei e caí na piscina. Aí eu batia no fundo e voltava, aí eu consegui segurar na borda e sobrevivi. Quando o meu pai foi ver, assim, eu tava cuspindo água do lado de fora, assim, essas coisas assim que assim, eu dei trabalho pro meu anjo da guarda, eu confesso. Você foi uma criança arteira. Assim, nessas questões, assim, até que eu dei trabalho. Em outras nem tanto, eu era uma criança muito CDF, muito certinho. Assim, eu fugia pra escola. Pra estudar? Porque assim, o que aconteceu? Tinha a professora e ela ficou doente. Então, enquanto eles não substituíam, assim, eu fiquei sem aula. Só que eu tava cansada de ficar sozinha em casa, aí eu coloquei meu uniforme e fui pra escola. Que fantástico. Assim, você já viu gente fugir da escola, né? Eu era o contrário. E assim, eu era vizinha da escola, assim, tipo, era praticamente pular o muro. Se eu aprontasse alguma coisa, acho que os meus pais iriam saber antes de qualquer pessoa, assim. Os meus pais conheciam todos os professores, assim, era todo mundo da comunidade ali. Então, todo mundo, assim, já conhecia. Bom, e você estudou nessa escola até mais ou menos que idade? O meu primeiro grau inteiro foi ali dos 5 aos 14 anos de idade. E assim, foi o pior momento da minha vida, assim, que foi a primeira vez que eu sofri muito bullying. Todo dia era aquela coisa, o que é que vamos fazer amanhã? Já sei, vamos fazer bullying na Fabris. Mas era bullying por qual motivo? Porque você era muito estudiosa? Também por demonstrar não ter traços de masculinidade. Uhum. Então, assim, todo personagem homossexual que surgia na novela virava meu apelido. Entendi. E no meio disso, você se lembra como foi seu primeiro contato com a sua sexualidade, seus primeiros relacionamentos? Então, isso assim, sempre me atrapalhou muito, né? Assim, tanto que meu primeiro beijo foi aos 19 anos. Assim, apesar de eu gostar das meninas, tipo, ter atração por elas, assim, eu nunca fui uma pessoa que atraía. Acho que muito por conta de eu já demonstrar, assim, traços de feminilidade que acabaram
acabaram levando a eu ser uma mulher trans hoje em dia. Por conta do bullying e também por causa de outras coisas que você viveu, acabou que isso foi uma coisa mais tardia pra você. Sim, foi. Sempre foi um fator meio limitante e tal. Hoje em dia, olhando pra trás, eu vejo que tinha algumas meninas que gostavam de mim e tal, mas assim, eu nunca, na época, eu nem imaginava, sabe? Hoje eu vejo os sinais, mas na época, nossa, tipo, eu achava que era, tipo, eu pensava, quem vai estar afim de mim, quem vai... Essas coisas, assim, de insegurança, que são comuns hoje em dia, mas assim, na época eram muito piores. Mas é engraçado que a gente sempre pensa isso, né? Ah, não, é lógico que fulano não vão querer nada comigo, né? É assim, aí pro meu segundo grau, como a gente mudou lá do Parkway para uma outra região, a gente mudou pro Recanto das Emas, que é onde os meus pais moram hoje, até hoje, eu fiz questão de estudar num colégio onde nenhuma das pessoas que me conheciam no primeiro grau fosse estar, né? Aí tanto que na época eu até fiz prova para entrar no colégio, então assim, teve um mini vestibular para as primeiras colocações, assim, você poderia escolher o local que você iria estudar, senão você teria que esperar aparecer vaga. Acabou que eu passei entre as 70 melhores de 2.500 candidatos, então assim, acabou que aí eu pude escolher e assim, eu escolhi realmente um local assim, onde ninguém me conhecia, e já foi muito, muito importante isso. Você quis deixar tudo que você tinha, né, os traumas, tudo pra trás, né? Ah, sim. Aí nessa época eu fui fazer técnico em contabilidade, que eu pensava, rapaz, assim, de eu terminar o segundo grau, pelo menos ter uma opção de emprego, né? E na época, tipo, filha de doméstica, filha de pedreiro, assim, a gente não tinha muita ambição. Aí acabou que eu terminei o segundo grau e fui trabalhar num jornal de office girl. Assim, tipo, 3 meses eu só recebia a passagem e a alimentação nesse jornal que eu fui trabalhar, assim, tipo, exploração total. E foi engraçado que lá eu comecei a pegar gosto pela área de comunicação. Aí eu fui meio autodidata em alguns programas de editoração eletrônica. Aí eu resolvi fazer propaganda e publicidade. Eu fui para a Universidade Católica aqui em Brasília. Aí sim eu tive paz na vida, sabe? A faculdade acho que foi o momento assim que eu tive mais tranquilidade na vida. Conheci pessoas assim que eu sou amiga até hoje, assim, a gente tem muito essa questão do relacionamento. Foram as primeiras pessoas que eu contei sobre minha transexualidade. E assim, apoio. Então assim, foi bem... Eu acho que eu escolhi bem as pessoas nessa época. Acho que foi importante, sabe? Ter esse feedback, ter essa minha libertação. Aí na faculdade, assim, acabou que assim, foram os meus primeiros relacionamentos mais sérios. Assim, eu tive relacionamentos com pessoas tanto da faculdade como de outros lugares também, assim. Foi na faculdade que você conheceu sua esposa? Não, eu acabei conhecendo a minha esposa no Orkut. Mentira! Conta isso! Então, assim, tinha salas aqui de Brasília, de regiões de Brasília, Asa Norte, DF, não sei das quantas, e numa dessas salas a gente acabou de se encontrando. Tipo aquelas brincadeiras beija, passa ou não sei o que, aí ela colocou beija, aí aí a gente começou a conversar e tal. Isso foi em outubro de 2004, mais ou menos. Aí a gente virou amiga e tal. Na época, assim, eu tava em outro relacionamento e a gente sempre conversava, assim. Às vezes a gente conversava por 2, 3 horas no telefone. Gente! E, assim, de tudo. Política, cinema, essas coisas. Aí, numa dessas coincidências da vida, assim, após eu terminar esse relacionamento, que foi um relacionamento bem tóxico que eu tive, eu ligava pra pessoa e, tipo, ela falava, o que você quer? Tipo, assim, relacionamento bem, bem ruim mesmo. Meio que serviu de lição pra mim, assim, valorizar as boas relações que eu teria pela frente. Aí, por essas coincidências da vida, eu fui trabalhar numa agência de comunicação na Asa Norte, aqui em Brasília. E a Lígia morava a 50 metros dessa agência. Aí a gente começou a sair, a gente... vamos não sei o que, vamos não sei aonde. E eu sempre falava, eu não tô pronto pra um relacionamento, blá blá blá. Eu acabei de sair no relacionamento, não tô tão bem. E tipo assim, a Lígia teve muita paciência. E acabou que essa de eu não tô pronta pra um relacionamento, a gente tá junta há 14 anos. Gente, que sensacional. E você já sabia de cara que ia dar certo quando vocês começaram? Você tinha esse sentimento? Aos poucos você foi percebendo que era pra ser? Então, foi tudo assim,
muito orgânico, assim, porque a gente conversava muito por telefone, então a gente tinha muito assunto. Aí acabou que nós duas tivemos, assim, uma relação, assim, que foi crescendo com o tempo e tal, e ela investiu em mim, ela teve muita paciência para esperar, aí até que no dia 22 de março de 2006, rolou o primeiro beijo entre a gente. E assim, eu tive a certeza que era a pessoa certa quando eu emprestei a trilogia Star Wars pra ela, e ela não apenas viu, como ela viu com comentários do diretor. Aí eu falei, não... Aí pra saber que é a pessoa certa. Aí eu falei, não, realmente é pra casar, digamos assim. Uhum. Bom, falando um pouquinho do relacionamento de vocês, a relação de vocês é monogâmica? Então, a gente não se prende muito a rótulos. Eu costumo brincar que a gente tem uma relação semi-aberta. Assim, a gente não tem cobranças e tal. A gente já ficou com outros casais, apenas beijos e tal, assim. E sem cobrança, assim, apenas tipo, nossa, fulana é muito bonita, né? Eu falei, sim, se quiser pegar, fica à vontade. Eu sempre falei disso. Então, assim, aí numa dessas vezes, acabou que rolou. Foi uma experiência legal e a gente tem essa coisa, assim, de sem cobrança, tudo. Eu acho que, acima de tudo, tem que ter maturidade. E tudo que sempre ser conversado, você tem que, tipo, saber como lidar, assim, tipo, e ser realista, assim, porque às vezes a gente vê tantos casais aí que ficam com ciúme, ficam se cobrando, que talvez se eles chegassem e fossem sinceros um com os outros, seriam mais felizes. A gente vê tanta traição, tanto não sei o que, coisa escondida e, tipo, às vezes era muito melhor ter um relacionamento aberto e fosse um relacionamento para as duas pessoas do que ficar traindo a confiança da outra pessoa. Nossa, eu concordo demais. E você sente essa evolução do relacionamento de vocês de que forma? Vocês enfrentaram obstáculos? Foi tranquilo até aqui? Não, assim, a gente é muito unida. Desde o começo, assim, a Lígia sempre sobre os meus traços de feminilidade. E eu sempre percebi que ela era bissexual. Então, assim, a partir do momento que eu falei pra ela que era uma pessoa trans, assim, ela deu todo apoio. Ela sempre me incentivou, assim, ela foi a primeira pessoa, assim, que fez uma maquiagem em mim completa e eu pude tirar uma foto e me ver como eu sou de verdade. Então, assim, a gente sempre teve essa relação muito verdadeira. Nossa, que maravilhoso. E aí, falando um pouquinho dessa questão dos desafios de um relacionamento, quais que são os principais desafios? Qual conselho você daria a outros casais que estejam te ouvindo? Assim, eu brinco que, assim, o primeiro dos desafios, assim, é cada uma ter sua própria coberta. Que ótimo. Porque quando você casa, as pessoas têm aquela, dormir de conchinha, não sei o quê, na mesma... Não, cada uma tem um jeito de dormir assim. Você, sei lá, durante 30 anos você dorme esparramada e na diagonal na cama. Aí você embrulha a cabeça. Então, assim, às vezes eu vejo, assim, umas brigas assim, fulano puxou minha coberta, fulano, eu sinto mais frio que cicrano. É um pouco disso que eu falo, que isso é uma metáfora para os relacionamentos. Cada pessoa, ela tem uma forma de encarar a vida. Ninguém nasceu pregada. Então, assim, eu acho que, acima de tudo, tem que ter confiança. A Lígia sabe todas as minhas senhas. Eu sei as senhas dela, mas nunca uma entrou na conta da outra, por exemplo. Eu já cansei de deixar o celular em casa e, às vezes, sair para algum médico, alguma coisa assim, e tá na mesma posição de quando eu saí, sabe? Acho que o relacionamento, ele é muito isso, assim, as pessoas têm que parar de querer cobrar dos outros o que nem elas conseguem dar. E conversar, né? Muito importante ter um diálogo honesto, né? Não, tem que dialogar. Eu acho que, acima de tudo, você tem que chegar e falar, não tô bem, eu não tô feliz, aí aconteceu tal coisa não me tá deixando bem. Tem que ser sincera. Se você não é sincera com você e nem com a sua parceira, isso vai minando o relacionamento, sabe? Você vai se fechando cada vez mais, você vai ficando ali presa, perde a confiança no outro, perde a confiança em si mesmo. Aquela coisa das pessoas sempre medirem os outros pela régua que lhe cabe. Assim, eu sempre falo, quando a pessoa é muito ciumenta, é porque ela é bem propensa a trair. Eu, pessoalmente, até já comentei, eu prefiro 1000 vezes que a pessoa chegue e me falar, eu achei fulano bonita, eu achei cicrano bonito, do que, tipo, não ter esse diálogo. Às vezes é até engraçado. Nossa, fulano é bonito. Tipo, nossa, eu pegava fácil.
esse tipo de diálogo a gente tem, é uma coisa super normal. Interessante. Bom, e como que você começou a fazer parte da podosfera? De que forma que nasceram seus projetos e você se descobriu produtora de conteúdo? Então, assim, por eu ser designer, eu comecei a ajudar no Olhares Podcast. Mas, assim, eu sempre fiquei no backstage. E depois, assim, eu comecei a conhecer as pessoas e tal. Aí a Karen, ela me chamou, a gente vai falar sobre um programa sobre transexualidade, de um episódio de Supergirl, você quer falar? Aí eu, posso falar. Mas assim, eu nem tinha microfone, nem tinha nada na época direito. Aí eu participei e tal, e começou a rolar convites para outros podcasts. Aí, até que a Dmitra Vulcana, na época, ela estava no Frequências Abertas, falou, você não quer fazer parte da equipe e tal? Como você gosta de Star Trek, eu acho legal que você participa e tal. Aí eu comecei a participar mais ativamente do Frequências. Inclusive, fez aniversário recentemente, né? Sim, fizemos. A gente fez 2 anos. A gente ficou tão feliz assim. Caramba, vamos fazer 2 anos. O que a gente vai fazer? Podemos fazer uma live e tal. E foi muito divertido, assim, porque a gente acho que nunca tinha colocado toda a equipe no mesmo programa, que a gente sempre faz a divisão, assim, para não ficar muita gente, a gente sempre faz, às vezes, com 4, 5 pessoas no máximo. Então a gente tava com 10 no programa, mais os convidados, então, assim, foi super engraçado. Aí o Leia como a garota, a Fernanda, a Carol, me chamaram, você não quer participar do Leia? Legal. Aí, como eu participava, assim, bastante do grupo, que tal você participar da coordenação? Acho que você tem perfil para participar. Aí, legal, podemos. Aí, mais recentemente, o Rosalinas, que esse foi muito engraçado. A minha amiga, a Ju Bernardes, a gente sempre conversava sobre o Vasco no Twitter. Aí ela falou, a gente tem um grupo só de vascaína no WhatsApp, você não quer participar? Eu, podemos. Isso foi numa quarta-feira. Aí, na quinta-feira, amanhã a gente tem reunião. Aí eu, reunião? Aí eu pensei, legal, assim, para conversar, né? Conversar bobagem. Aí começou a falar do programa, não sei o que. Aí a princípio eu achei até que fosse um programa de podcast. Aí eu, tá, beleza. Aí de repente, tipo, então, a gente vai lançar o nosso programa no YouTube, eu quero que você participe já a partir do primeiro episódio. Eu, oi? Tipo, aí eu falei, gente, eu nunca fiz YouTube, não tenho nem taquejo pra isso. Não, tem nada não. E assim, e é engraçado, a gente já tá no 15º episódio, assim, participei praticamente de todos, assim, e até já criei um certo hábito, assim, de estar em frente à câmera, de estar no ao vivo, que, assim, é diferente o ao vivo do podcast em si. No podcast, assim, a gente tem uma pauta mais fechadinha. Se erra, a gente fala assim, ops, peraí, deixa eu consertar isso aqui. Sendo que no ao vivo não tem isso. Você falou a bobagem ali, já ficou registrado e quem tá vendo já vai te cornetar. Assim, mesmo que você tenha a pauta, a gente tem muito mais improviso, digamos assim, do que um programa normal de podcast. E assim, foi muito engraçado, assim, todas as minhas participações, eu até brinquei, gente, eu tô sem tempo, assim, pra nada agora. E além dos programas, eu ainda tenho uma coluna escrita sobre transexualidade no Olhares. Então, acaba que, assim, eu já tô arrumando o tempo. Ainda, assim, a sorte, entre aspas, né, muitas aspas, é que com a pandemia acabou sobrando mais tempo, assim. E aquela coisa, como, assim, tem muito tempo, assim, a gente acaba ficando neurótica. Com esse tanto de coisa para fazer, a gente consegue dar uma distraída melhor e é importante, assim, algumas pessoas até brincam, nossa, você tem um vira-tempo lá da Hermione no Harry Potter, porque você faz tanta coisa. Aí eu falei, não, assim, eu faço o que eu gosto. E, tipo, até sobra tempo pra arrozar o podcast dos outros também. É bem divertido, assim, a gente sai um pouquinho do nosso normal. Sensacional. Bom, a gente conversando aqui um pouquinho, né, sobre como que foi a sua vida, as coisas pelas quais você passou. E o futuro? O que você deseja para o futuro? Como você gostaria que a sua vida fosse de agora em diante? Então, assim, eu tô num processo de transição. Boa parte das pessoas que me conhecem já sabem desse processo da minha transgeneridade. Assim, já vai completar 1 ano que eu tô fazendo tratamento hormonal. E assim, mais cedo ou mais tarde vai ficar muito mais evidente. Algumas pessoas já percebem
sabem as diferenças, de outras pessoas ainda não. Assim, mas assim, o que eu espero é que a médio e longo prazo eu possa assumir essa minha transgeneridade full time, inclusive no trabalho, por exemplo, porque assim, lá no trabalho, assim, poucas pessoas sabem. É um ambiente um pouco machista, digamos assim. Então, assim, a gente sempre tem o temor de não ser aceita. Acaba que a gente fica preocupada em relação ao futuro. Assim, a gente vive numa sociedade que é homofóbica, transfóbica. A gente sabe que muita gente simplesmente odeia simplesmente o fato de pessoas como eu existirem. E ainda mais no cenário atual, com essa teocracia não institucionalizada que a gente vive, eu acho que, assim, é um passo no escuro. É assim, aquela coisa do artista que ele pula na plateia e torce para segurarem ele. É mais ou menos isso. Eu tô pulando no escuro e torcendo para ser acolhida. Mas essa comparação que você fez é muito interessante. É aquela coisa assim, eu costumo falar que você viver escondendo quem você é por tanto tempo é como você prender a respiração debaixo da água. Uma hora você vai vir à tona porque não aguenta mais. É o que aconteceu, assim. Eu matava a minha alma, então eu resolvi ser eu mesmo nesse processo. Bom, e aí a gente fala um pouquinho, né? A gente falou bastante de relacionamentos, agora você tá falando um pouco da sua relação, você com você mesma, né? Ah, sim, você tem que ser você mesma, você tem que encontrar a sua verdade, você tem que respeitar seus limites, tem que saber quem você é, parar de se comparar, parar de se julgar. Assim, você tem sentimentos, assim, até o que o meu psicólogo falou. Você deixa de ser você para não magoar os outros e os outros fazem o mesmo por você. Quantas vezes os outros te magoaram e você teve que sofrer calada por você não ser quem você deveria ser? Muito verdade. Bom, pra gente encerrar esse bate-papo, queria te pedir para você citar 3 relacionamentos, e aí pode ser de todo tipo, amizade, família, amor, que você considera que foram fundamentais na sua vida e tornaram você a mulher que você é hoje. É engraçado, assim, eu sempre tive um relacionamento muito, muito bom com os meus pais, com a minha irmã, sempre foram bem amorosos comigo, sempre respeitaram muito quem eu era, apesar das cobranças, assim, você sabe, os meus pais são mineiros, assim, então, assim, tem uma certa cobrança, assim, aquela coisa de respeitar os mais velhos, assim, sempre pedir a bênção, essas coisas, assim, de família mineira. Eu sempre fui muito apegado com a minha irmã, como eu já contei. Eu acho que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse encontrado a minha esposa, que eu acho que ela foi, acima de tudo, fundamental para ser a pessoa que eu sou atualmente. E, assim, eu tenho muitas amizades, assim, eu tenho conhecido muita gente que tem me dado apoio, tem me incentivado, assim, tem confiado em mim, e igual eu comentei, escreve pro Olhares, vem participar do tal programa porque a gente acha que você tem perfil. Então, assim, eu sou muito grata a todo mundo, assim, que me inseriu nesse meio de podcast, para quem, assim, confia no que eu falo. Às vezes a gente exagera, fala, assim, sai do tom, mas, assim, acima de tudo, eu sou uma pessoa, assim, que sou muito grata pelas oportunidades que me deram. O pessoal do Frequências, do Leia Como a Garota, do Rosalinas, assim, conseguem me deixar plenamente tranquila em relação a quem eu sou. Isso é muito importante para mim. Eu acho que uma pessoa que começa a transicionar a partir de uma certa idade, acho que o maior medo é da solidão, é das pessoas abandonarem, das pessoas virarem as costas, assim. Então, assim, a partir do momento que você sabe que você não tá sozinha, isso é muito importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe como as pessoas vão reagir, como as pessoas vão encarar isso, achar que, sei lá, que você tá tendo um surto, sei lá. Mas é isso. Eu acho que eu costumo dizer que a minha bolha, as pessoas que estão ao meu entorno, elas são muito importantes, elas são muito, muito abertas, elas compreendem todo esse meu aspecto. Assim, muita gente que já me conheceu após a transição não imagina como foi esse processo, assim, de começar a contar para as pessoas,
Tipo, é muito difícil, assim, você começar a se abrir para as pessoas. Bom, eu só tenho a te agradecer por conversar com a gente hoje. Achei fantástico tudo que nós conversamos. E queria te pedir para você deixar os seus contatos, suas redes sociais, os contatos dos seus projetos, para quem tiver interesse em te conhecer melhor. Então, no Twitter, eu sou Fabris_MC. É a rede social que eu mais uso. E a partir de lá, aí tem os links para o Frequências Abertas podcast, tem o link para o Leia Como a Garota, também podcast, para minha coluna no Olhares, para o canal do YouTube do Rosalinos. Se a pessoa for vascaína e quiser ouvir a gente xingar bastante o time, assim, é o local certo, porque a gente não perdoa, a gente realmente fala mesmo, assim, a gente não tem filtro, digamos assim, mas sempre dentro do limite, né, porque é aquela coisa, vai que aparece o processinho, mas a gente tem um pouquinho de juízo, digamos assim. Sensacional, eu também vou deixar os links no post, na descrição do episódio, para quem tiver interesse. Muito obrigada, Fabris, por ter conversado com a gente, falado um pouquinho da sua vida e dos seus relacionamentos. Eu que agradeço, assim, essa oportunidade, e assim, isso é a primeira pessoa, é muita responsabilidade, assim, a gente nem sabe direito, assim, em que se tá falando muito, se tá falando pouco, em qual aspecto a gente deve ter mais abrangência, então, assim, se tá falando muito rápido, se tá falando devagar, mas, assim, eu só tenho a agradecer esse convite. Excelente. Se toca. Depois dessa conversa com a Fabris, eu vou aproveitar esse espaço para falar um pouquinho a respeito das vantagens em ser o meu assinante no PicPay neste ano de 2021. Essa vai ser a nossa dica de hoje. Nós temos 3 planos de assinatura, contribuindo com R$1, você ganha o meu agradecimento em áudio nos nossos episódios e o link para participar do nosso grupo exclusivo no Telegram. Sim, é isso mesmo, a partir de 2021, só os assinantes terão acesso ao grupo do Telegram. Se você já faz parte do grupo, pode ficar tranquilo, você vai continuar no grupo. Mas se ainda não faz, é um motivo a mais para assinar. E contribuindo com R$5, você passa a ter direito, além das vantagens que eu já mencionei, a uma newsletter mensal informativa exclusiva sobre educação sexual, saúde e sexualidade. E nela eu vou fazer enquetes para escolhas de tema do podcast. Vou falar de quadrinhos e livros eróticos e vou dar dicas de como apimentar a sua relação no dia a dia, entre outras surpresas. E o plano de R$10 é o melhor de todos. Além de todas essas vantagens que eu já mencionei, você tem direito a participar a cada 3 meses de um sorteio de brinquedos eróticos que eu farei apenas entre os contribuintes desse valor. E também terá direito a assistir a entrevistas ao vivo pelo YouTube sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Essas entrevistas que eu farei serão exclusivas para os assinantes e o áudio não irá para o podcast. Prometo que os temas vão ser super interessantes. E aí, gostou? Ficou interessado? Só ir em picpay.me/sexo explícito e assinar um dos nossos planos. Lá também tem todas as vantagens listadas por valor para você não se esquecer de nenhuma. Bora deixar 2021 mais sexy? Quem conta um conto. O episódio de hoje tá muito especial e eu decidi que o conto dessa semana também tinha que ser. Em maio do ano passado, um dos meus queridos ouvintes me mandou anonimamente um texto de sua autoria, narrado por ele próprio. Obrigada, querido. Decidi então que o primeiro conto de 2021 seria o dele, porque é um texto muito leve e quente, com uma narração à altura. Já tomou seu café da manhã hoje? Fique com esse desjejum delicioso, chamado Meu Café da Manhã Predileto.
Podia ser só mais uma manhã como qualquer outra, mas dessa vez eu acordei primeiro. Acordei e meus olhos pousaram sobre você, como sempre incrivelmente linda e mergulhada em seu sono. Me inclino e te beijo carinhosamente, enquanto digo que vou fazer nosso café. Você finge que ainda está dormindo e rola para o lado, se escondendo do frio em meio às cobertas. Mas eu sei que é tudo cena para me provocar, pois sinto seu bumbum sendo pressionado contra mim. Como dois também podem jogar este jogo, beijo seu pescoço, enquanto minhas mãos deslizam sobre suas coxas e passam pelo seu bumbum, e eu sinto você pressioná-lo ainda mais contra meu corpo. Meus dedos correm pela sua barriga e alcançam seus seios. Lentamente o carinho se torna um abraço, enquanto eu afundo meu rosto na sua nuca e eu sei que você sentiu meu pau ficando duro entre as suas nádegas. Sei porque ouço você respirar fundo e segurar minha nuca, já dando sinais de que me quer dentro de você. Mas eu me afasto e sussurro no seu ouvido: eu vou fazer o café. Você tenta me impedir de sair da cama, mas depois da noite que tivemos ontem, eu sei que você precisa de um desjejum. Já com a mesa semi-posta, torradas prontas, o café passado, enquanto preparo os ovos mexidos, eu ouço um: ei, gatão. Me viro e te vejo encostada na parede, vestindo apenas a parte de cima do meu moletom e uma calcinha. Seu olhar transborda a lascívia, enquanto segura a xícara de café na altura do sorriso. Sabendo ser impossível resistir, desligo o fogo e me lanço em sua direção. Laçando seu corpo com meu braço, retiro a xícara das suas mãos e coloco-a sob a bancada. Colo meu corpo no seu e sinto você ficar na ponta dos pés para me beijar. O gosto de café da sua boca me faz lembrar do nosso primeiro beijo. E imediatamente já estou de pau duro novamente, só pra você. Até hoje não entendo como você faz isso comigo. Parece que meu corpo ganha vida própria e obedece a todos os seus chamados. Quando dou por mim, já estou com as mãos por dentro do moletom, acariciando seus seios e pressionando você contra a bancada. Levanto o moletom e beijo seus seios enquanto você segura minha nuca e geme daquele jeito que me deixa louco. Desço lentamente beijando sua barriga e ao retirar sua calcinha vejo que você já está encharcada. Você se põe na ponta dos pés para apoiar o bumbum e a coxa direita na bancada, propiciando o ângulo perfeito para que eu execute meu dever. Sinto o sabor delicioso do seu corpo tomar minha boca, enquanto você se contorce e me prende com a sua perna esquerda. Enquanto eu te chupo, daquele jeitinho que eu sei que te enlouquece, você se despe do moletom, já não ligando para o frio ou para a persiana da janela semi-aberta que dá para a cozinha. Na pior das hipóteses, os vizinhos vão ter um show e tanto para assistir. Logo você me puxa para cima e me pede para que te penetre, o que eu prontamente obedeço. Você encostada na bancada da cozinha, pernas entrelaçadas no meu quadril, um braço no meu pescoço e o outro dando suporte para o seu corpo, enquanto eu te como freneticamente. Percebo pelo tempo da sua respiração que estou indo na direção certa e mantenho o ritmo obedientemente. Com meu braço nas suas costas, te puxo mais para perto de mim e aumento um pouco o ritmo. Levanto meu olhar e te admiro gemendo de prazer. Encosto minha testa na sua, sinto sua respiração entrar em sincronia com a minha. Agora já tá quase. Beijo sua boca e em meio a alguns eu te amo, sinto você me apertar ainda mais. É agora. Em um último esforço aumento a intensidade dos nossos movimentos e finalmente gozamos juntos. Sinto sua perna tremer um pouco em meu quadril, logo te dou suporte com meu braço e te levo de volta para o chão. A gente se entreolha e vê o café frio, as torradas esquecidas no prato, os ovos semi-prontos na frigideira e eu te digo: meu café da manhã predileto. Ambos sorrimos e você me beija mais uma vez enquanto acaricia meu cabelo e eu me sinto a pessoa mais feliz e sortuda do mundo, pois sei que você não trocaria nenhum café da manhã quentinho por um momento como este ao meu lado. Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, Cafeína, do podcast Papo Delas, eu me despeço. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes dos meses de dezembro e janeiro no PicPay: Mariana Foster, Magnum Leno, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Guilherme Fioroto, José Victor de Macedo, Raquel Dávila Marques, Ryan Carlos Souza de Lucas,
Lucas Lima. Obrigada demais por apoiarem Uma Mulher Podcaster. Estamos no Instagram, no @Sexo Explícito Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!